Olá! 5% dos habitantes do planeta são consumidores de algum tipo de droga. São mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo. De um lado, uma epidemia que preocupa governantes e a sociedade em geral. Do outro, um negócio globalizado que movimenta mais de 80 bilhões de dólares por ano. Mas afinal, existe diferença entre usuário e traficante de drogas? Como as famílias brasileiras têm se deparado com o problema? Quais as principais alternativas de tratamento? De que forma são realizadas as parcerias para enfrentar essa situação tão complexa? E a justiça? O que dizem as leis sobre esse assunto? Estas e outras respostas você vai saber agora no seu Justiça em Foco. Tráfico e uso de drogas é o tema de hoje no seu Justiça em Foco, uma produção do JusTV, o canal de televisão dedicado à justiça e à cidadania. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão a juíza de direito Liz Rezende, titular da 2ª Vara Especializada em Tóxico, o advogado criminalista Márcio Belazzi e o médico psiquiatra Esdras Cabus, especialista em dependência química. E juntos vão nos ajudar a entender melhor esse tema. Doutora Liz, eu começo com a senhora. O que difere o usuário do traficante de drogas? Marcos, inicialmente eu quero registrar que é um prazer para mim estar participando dessa série de programas da JusTV, bem como quero cumprimentar Dr. Márcio, Dr. Eza, participantes comigo desta série. A diferença entre o traficante e o usuário de drogas é bastante marcante. Ambos são tratados na Lei 11.343 de 2006, que é também denominada Lei Antitóxico. O usuário é tratado no artigo 28 dessa lei, ao passo que o traficante no artigo 33. O que vai diferir fundamentalmente os dois é que o usuário adquire, traz consigo, transporta, tem em depósito e guarda drogas para o seu próprio consumo pessoal, ao passo que o traficante pratica essas condutas e diversas outras, objetivando ao comércio de entorpecentes. Disso decorre que o tratamento legal dado aos dois é bastante distinto. Ao usuário de drogas, por exemplo, não se aplica a pena de prisão. Se ele for flagrado numa situação de uso de drogas, ele vai ser conduzido para a delegacia, ser feito o termo circunstanciado e encaminhado ao juizado especial criminal. Já o traficante, ele vai ser preso em flagrante e esse flagrante comunicado a uma das varas de tóxico ou uma vara criminal no lugar onde não houver. Bem, doutor Márcio, o senhor acredita que a ilegalidade seja um atrativo para alimentar o tráfico e para estimular o uso de drogas? Bom, Marcos, inicialmente, antes de responder a sua pergunta, eu queria deixar aqui consignada a minha saudação à doutora Liz Rezende, juíza titular da Vara de Tóxicos daqui da comarca de Salvador, doutor Esdras Cabus, também deixar aqui consignado as minhas saudações e também registrar a minha imensa satisfação de estar aqui, e louvar a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por estar implementando esse espaço de discussão, esse espaço de fomento ao debate, que é de todo salutar para a nossa sociedade. Obrigado. Mas, em relação à sua pergunta em si, a mim me parece que a ilegalidade, ou seja, que o proibicionismo, tanto em relação ao uso das drogas, quanto em relação ao tráfico, me parece que é esta postura estatal de proibir o uso e o próprio tráfico de drogas que é a causa da violência e é a causa desse mal social relacionado ao problema crônico do Estado brasileiro relacionado às drogas. Depois dessa colocação, doutor Esdras, o senhor acredita que a sociedade esteja preparada para discutir a descriminalização das drogas? Bem, a sociedade já começou a discutir a descriminalização das drogas e todo um processo e um movimento, não só dos profissionais de dependência química, mas da sociedade como um todo, para trabalhar essa questão da droga, como o doutor Márcio está colocando e a doutora Liz coloca também, essas questões legais e que envolvem o tráfico e o usuário, de fazer com que o usuário ele não seja tão penalizado no sentido mais amplo do seu consumo e que fazer com que ele tenha cada vez mais um tratamento mais próximo de um problema de saúde pública e de um problema social, cultural, que envolve outros meios de lidar com esse problema, que não só a questão da penalização. Então, a descriminalização é importante,
né? É um processo que eu acho que a sociedade brasileira tem condição de garantir esse processo, como a gente vê em outra, por exemplo, um exemplo clássico é Portugal, que há 10 anos descriminalizou o consumo de substâncias, e as taxas e o resultado que essa sociedade tem em relação ao consumo e ao acesso ao tratamento e à violência relacionada ao consumo de substâncias tem diminuído por conta disso. Então não houve aumento de consumo, não houve uma difusão pela sociedade inteira desses consumidores de drogas, como é o medo das pessoas, uma vez descriminalizado, que isso vai se banalizar a questão do consumo. Então acho que a sociedade tem sim condições de lidar com a descriminalização das drogas, muito menos energia vai ser gasta com isso do que a energia que nós gastamos e o sofrimento que nós causamos com o proibicionismo, com a situação, o estado de coisas que a gente tem hoje em dia. Doutor, na sua opinião, por que a droga tem encontrado tanto espaço na nossa sociedade para se consolidar? Bem, na realidade, a droga sempre existiu em qualquer sociedade humana. É claro que a gente observa que de décadas para cá, justamente de 50 anos para cá, houve um aumento muito grande desse movimento de consumo de substâncias, tanto por uma questão cultural como por uma questão muito importante. A partir da metade do século passado é que começaram todos os movimentos de proibir essas drogas. Então, para e passo a esse proibicionismo, houve um crescimento enorme do mercado de ilícito de substâncias. Então, o que a gente vê é que, ao contrário de reprimir o consumo, de reprimir a difusão da droga na sociedade, todas as convenções internacionais que começaram a colocar essas drogas como ilícitas e a estabelecer controles muito precisos, né, muito, às vezes, draconianos a respeito do seu consumo, elas só fizeram aumentar esse consumo, aumentar os problemas relacionados a essas substâncias. Inclusive, é isso que mostra os relatórios, que são relatórios anuais da OMS a respeito da questão da utilização de substâncias, que essas medidas não fizeram uma redução do consumo, ou seja, o proibicionismo, ele não diminui o problema da droga, muito pelo contrário, ele aumenta o problema com as drogas em todo o mundo e no Brasil também. Bem, o assunto é polêmico. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A Lei Maria da Penha completou 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 atendimentos de violência notificados no SUS, 2 são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180. A cada 8 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. O Justiça em Foco está de volta. Hoje o tema em discussão é tráfico e uso de drogas. Nosso debate é realizado aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Convidamos para colaborar conosco nessa edição a juíza Liz Rezende, o advogado criminalista Márcio Belazzi e o médico psiquiatra Esdras Cabuz. Doutora Liz, quais são os parâmetros utilizados pela Justiça para diferenciar o traficante do usuário de drogas? Bem, a lei antitóxico, no artigo 28, parágrafo 2º, ela estabelece alguns critérios que o juiz deve observar para distinguir o usuário do traficante de drogas. Dentre esses critérios, a lei fala da natureza da droga, da quantidade da droga, do local e das condições em que se desenvolveu a ação daquele indivíduo que foi preso, bem como trata das condições pessoais, sociais e dos antecedentes do indivíduo apreendido com certa quantidade de substância entorpecente. O senso comum acredita que só a quantidade de droga é elemento suficiente para que se possa discernir o usuário do traficante. Mas a experiência mostra que isso nem sempre é verdadeiro. Muitas vezes o indivíduo é preso com quantidade expressiva, normalmente de maconha, por exemplo, 1 quilo de maconha,
E as provas produzidas evidenciam que, não obstante essa quantidade expressiva, aquela droga era destinada ao uso pessoal do indivíduo, que por ter uma maior capacidade econômica e para evitar a frequência e no que eles denominam de bocas de fumo, que são pontos de venda de droga, ele compra uma quantidade maior. Então, apesar da quantidade expressiva, o conjunto de provas pode revelar que ele é apenas um usuário. Ao passo que em outras ocasiões o sujeito está com uma quantidade bastante pequena, por exemplo, de pedras de crack, 10, 15 pedras de crack, e ele pode ser enquadrado como traficante de drogas, porque também a experiência mostra que muitos traficantes hoje se utilizam de estratégias, como, por exemplo, ficar em pontos de venda de drogas com pequenas quantidades, escondendo o remanescente em locais próximos, para, na medida em que forem entregando aos usuários finais, irem fazendo essa reposição. Então, a investigação prévia da polícia, a observação, a oitiva de testemunhas e informantes vai auxiliar, né, para que se possa constatar que, apesar da pequena quantidade, aquilo é uma situação de tráfico de drogas. Então, é esse conjunto de fatores que deve ser considerado pelo magistrado. Doutora, me permita só mais uma colocação, Pois não. né, Marcos? Porque encontra-se hoje em tramitação no Congresso Nacional um projeto para o novo Código Penal, certo? E neste novo Código Penal existe uma disposição expressa em relação ao crime de tráfico de drogas, né, dispondo lá que a autoridade administrativa, na verdade, vai se criar um novo critério, um critério objetivo para aferir se aquela quantidade de droga apreendida era destinada a consumo próprio ou não, né? E aí o projeto que existe, que está em tramitação no Congresso Nacional, elenca que a autoridade administrativa de saúde vai determinar um parâmetro, uma quantidade de droga. E aí, no caso concreto, a gente vai aferir o seguinte: ora, aquela quantidade de droga que foi apreendida era suficiente para um consumo médio individual dentro de um período de tempo de 5 dias? Bom, se a resposta for positiva, então ali é caso de consumo pessoal. E em caso negativo, né, ali vai se entender que era destinada para o tráfico e não para o consumo pessoal. Isso é um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, né, e que eu acho que é também importante porque cria, né, auxilia o magistrado e nós, operadores do direito, né, inseridos que estamos dentro do sistema jurídico penal, a avaliar, né, e aplicar a justiça ao caso concreto, no sentido de identificar realmente quem é o traficante e quem é o usuário. Mas aí como mais um elemento, na realidade, porque você coloca 5 dias, agora tem todos os elementos que o doutor Alice coloca também, de todo um ambiente, um contexto de apreensão da droga que pode definir também para além da questão dos 5 dias. Né? Porque, doutor, o traficante, sabendo que essa é a quantidade prevista em lei, que o profissional da área de saúde vai entender que é suficiente para o consumo em 5 dias, ele pode passar a aportar apenas essa quantidade, deixando o remanescente local oculto para que ele seja sempre enquadrado como usuário. Então, eu acho que, apesar desse critério tentar objetivar, ele individualmente não resolve e não dá solução a essa distinção. O conjunto de circunstâncias vai continuar sendo preponderante para que o juiz tenha mais segurança para decidir se trata de um usuário que deve responder de uma forma completamente diferenciada ou de um traficante de drogas, né, que tem uma legislação bem mais rigorosa, inclusive trata-se de crime equiparado ao hediondo. Doutor Esdras, nós vemos que é cada vez maior o número de mulheres nas cadeias de todo o Brasil que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Existe algum dado, alguma explicação para essa tendência? Olha, o que a gente observa também no dia a dia é que as mulheres vêm se envolvendo. Isso talvez seja uma coisa cultural de envolver a sua parceira numa situação em que facilite o trânsito com a droga ou alguns elementos mais culturais relacionados à mulher, talvez uma forma mais rápida de fazer com que entre a droga em determinada situação. O que a gente vê em relação às mulheres e seus parceiros é que elas são muito mais influenciáveis em relação ao consumo, se o parceiro consome, do que o vice-versa, né? E a gente, claro que de uma forma geral, as mulheres consomem menos drogas do que os homens, mas culturalmente elas vêm tendo um papel no tráfico e em outras questões cada vez mais importante pela forma como a mulher tem se inserido na sociedade, cada vez mais próxima dos padrões de comportamento masculino também. Então, é normal que a gente comece a ter esse tipo de comportamento entre as mulheres também. A experiência prática mostra, né, que tem sido, infelizmente, cada vez mais crescente o número de mulheres presas por tráfico de drogas e a maioria dos casos concretos também evidencia que se trata de mulheres de traficantes que passam a guardar substância entorpecente em sua residência, a transportar substâncias entorpecentes de um local para outro a mando do companheiro ou do grupo criminoso a que ele pertence
E, fundamentalmente, também temos muitos casos na Bahia de mulheres tentando introduzir drogas nos presídios, né, através de introduções em partes íntimas, e são flagradas e presas constantemente nessa situação. Introduzir droga não só para o companheiro fazer uso, mas infelizmente também para até comercializar essa droga em estabelecimento prisional. E lembrar também que o atrativo do dinheiro que esse comércio rende atrai tanto crianças, adolescentes, as mulheres, as famílias, né? Então o traficante ou o pequeno traficante deixa de ser aquele criminoso, aquela pessoa muito distante de uma realidade, passa a ser qualquer cidadão dentro de uma situação social que ele vê a droga e vê o dinheiro que ela rende como uma possibilidade atrativa e que, se a estrutura social não tem outras formas de lidar com isso, é claro que fragiliza a família, fragiliza a comunidade e facilita a incorporação do tráfico como um elemento de gerar renda, de gerar condição de vida, que é o que a sociedade coloca para essas pessoas o tempo inteiro. Vamos consumir, vamos ter um status, vamos ter isso e aquilo, que aí você vai ter a condição do tráfico como uma condição de muito dinheiro circulando. Então isso corrompe a todos nós, pode corromper a qualquer um de nós, de várias formas, né? É isso, estudos mostram que o movimento gerado pelo tráfico chega a 80 bilhões de dólares em todo o mundo. É muita coisa, né? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas rapidinho, voltamos já. Produzir mais em menos tempo. O que tanto se busca nos dias de hoje é exatamente uma das vantagens que o SAGE pretende oferecer a você: celeridade. Afinal, com a virtualização dos processos físicos, ficou muito mais rápido e prático consultar a íntegra dos autos processuais. Os benefícios para a rotina jurisdicional e administrativa são evidentes. Redução de até 70% no tempo de tramitação dos processos, bem como de 98% em média no ajuizamento de processos de execução fiscal. Outra facilidade desse sistema de automação da justiça é o voto provisório. Ele torna mais célere as sessões de julgamento por conta de disponibilização antecipada dos votos proferidos pelos desembargadores. Tecnologias avançadas garantem a integridade e a segurança dessas informações, assim como da validade jurídica dos documentos eletrônicos. Mais ágil, moderna e transparente, a prestação jurisdicional tende a consumir menos insumos. Daí a redução de custos com papéis, contribuindo para a preservação do meio ambiente, tão essencial para o nosso bem-estar físico e mental. Só para que se tenha uma ideia, a cada conjunto de 170 processos digitais, uma árvore é poupada. Tantas vantagens e resultados positivos só poderiam se refletir na expansão do SAGE, que a cada dia, por todo o país, consolida uma nova cultura de trabalho, muito mais moderna e eficaz, além de democrática, pois facilita a você, cidadão, o acesso à justiça. Uma justiça em sintonia com os novos tempos. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função: contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente, eu bato no peito e digo: agora sou gente. Eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. Estamos de volta com o Justiça em Foco, hoje com o tema tráfico e uso de drogas. Com a gente, a juíza Liz Rezende, o advogado criminalista Márcio Belazzi e o médico psiquiatra especialista em dependência química Esdras Cabuz.
O Judiciário baiano vem adotando um novo modelo que une educação e justiça, que é a justiça restaurativa. E no núcleo, aqui na capital baiana, são atendidos cidadãos que estão com problemas com drogas. Nós fomos acompanhar uma atividade que visa ampliar a reflexão à condição do usuário. Vamos ver. O desabafo emocionado do ator Fábio Assunção sobre o vício da cocaína e de como a droga desorganizou sua vida foi apresentado numa audiência temática no Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça da Bahia. Esses jovens que preferem não mostrar o rosto foram detidos com pequena quantidade de drogas e, no lugar de cumprir penas alternativas, como pagamento de cestas básicas ou prestação de serviço comunitário, passam por um momento de reflexão, acompanhados por psicólogos. O nosso intuito é, como eu te falei, de provocar mesmo, é de colocar uma pulguinha atrás da orelha, de fazer ele repensar a vida dele com e sem a droga e a partir daí poder escolher. Refletir sobre as escolhas inclui conhecer os perigos que a droga representa. Mostra aí que a droga não faz bem à saúde, né? Só faz prejudicar pessoas. O que eu fiz de errado eu não pretendo fazer mais. Fiz uma vez, não deu certo e não vou fazer mais para quê? Naquele depoimento eu pensei em minha vida, que isso não é vida para ninguém. É um espaço que a gente propõe para que eles possam refletir, né? É um espaço que a gente propõe para que eles possam falar desse lugar, do lugar de usuário, né? Do lugar de quem foi abordado. Então, se a gente conseguir minimamente que eles possam pensar sobre isto, né? Sobre que relação é esta que ele estabelece com a droga, até mesmo pelo feedback, né, que nos é dado no final da atividade. Eles comentam que tem um bom aproveitamento, que é uma maneira diferente de se fazer justiça, até porque eles vêm aqui já tendo passado por uma abordagem policial, né? E eles relatam que é algo assim traumático. Então, aqui eles chegam, são muito bem recebidos, a gente faz um bom acolhimento, isso eles relatam, né? Desde o momento do acolhimento na recepção até o final da atividade, a gente trata eles todo o tempo como sujeito. Fuga da realidade, dos problemas ou apenas compulsão pelo uso da droga. Cada pessoa entra e também sai do vício por uma motivação. Por isso, a ajuda psicológica é tão importante. O objetivo da audiência temática vai além de acertar as contas com a justiça. O número de encontros é definido individualmente. Cada caso é um caso. E, se for necessário um acompanhamento mais longo, o jovem é encaminhado para o CETAD, o Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas. Se tomasse medidas como essa, eu garanto que muitas pessoas iam se conscientizar. Dessa forma assim, eu adorei. Eu preferia que fosse assim, sempre. A justiça existe, que algumas pessoas ainda lutam para que ela seja feita da forma certa. Esse novo modelo de justiça, sem dúvida, é um diferencial. Eu acredito muito nesse novo modelo de justiça. Após a participação nas audiências temáticas, esses processos são encerrados. Doutor Márcio, esse é um exemplo do caminho que deve ser tomado quando o assunto é o tráfico de drogas? Sim, eu acho que essa é uma alternativa, né? Uma das alternativas. Porque eu acho que o mais importante é a gente ter em mente, né, e colocar no foco da discussão que o nosso sistema punitivista, a nossa política de combate às drogas é uma política que já se mostrou totalmente ineficaz. Para você ter uma ideia, Marcos, eu obtive no site do Ministério da Justiça dados estatísticos que demonstram que do total da população carcerária brasileira, e aí população carcerária brasileira entenda-se presos provisórios e presos definitivos, né, que deste total 25% da população carcerária brasileira são de pessoas que foram condenadas por tráfico ou que estão sendo acusadas de tráfico, né? É um número muito grande, né? E se você levar em conta que a nossa lei, a atual lei que rege, que disciplina a matéria relativa às drogas, que é a Lei 11.343, publicada no ano de 2006,
que essa lei já veio substituir uma outra lei, a Lei 6368 de 76. Se você fizer um histórico dessa política criminal brasileira de combate às drogas, você vai constatar que isso é ineficaz. E isso é ineficaz porque, por mais que tenha 25% da população carcerária relacionada a pessoas que foram condenadas ou que estão sendo acusadas por crime de tráfico, a violência continua, né? As mortes continuam morrendo usuários, o usuário continua sendo estigmatizado, né? Pessoas, toda a sociedade vem sofrendo com os males desse problema relacionado às drogas, né? Então, ao que me parece, a justiça restaurativa é uma das alternativas para combater esse problema crônico da sociedade brasileira, que é relacionado às drogas, certo? A gente deve buscar, sim, outras alternativas, né? Quem sabe pensar em legalizar as drogas. Acho que nossa sociedade não está preparada neste momento para a legalização das drogas, né? Mas a médio e longo prazo, talvez isso seja a alternativa para a gente acabar de vez com essa violência que é íncita à política criminal brasileira de drogas. Doutora Alice, faltam investimentos em ações de reinserção social? Sim, faltam muitos investimentos, políticas públicas, porque o tráfico de drogas não se combate apenas com a repressão estatal, feita pelas polícias, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. É imprescindível que o Poder Executivo realize políticas sociais, especialmente em comunidades carentes, a fim de que aqueles meninos, aquelas crianças que estão começando a ser adolescentes, não sejam cooptadas pelo tráfico para começarem atuando como soldado, depois como jockey, depois como gerente de boca de fumo. Se o Estado se omite, o traficante entra. Então é imprescindível que se invista em educação, em esporte, em cultura, em lazer, para que aquele jovem tenha outras possibilidades e seja cooptado, sim, pelo que faz bem, né, pela intervenção estatal e familiar. E também falta prevenção. Primeiro, a prevenção primária através da educação, inserindo-se em currículos escolares, disciplinas que venham a tratar do uso de drogas, do consumo de drogas, para explicar para aquela criança que está começando a ser adolescente já ter o primeiro contato com o assunto, explicar as consequências e os problemas, para que ele não tome esse primeiro conhecimento com o traficante que vai oferecer um cigarro de maconha a ele, por exemplo. E a prevenção secundária, que é aquela realizada com o usuário e com a família dele, o acompanhamento estatal, o oferecimento de condições de tratamento de saúde, de acompanhamento psicoterápico, que é o que o CETAD, né? Aqui, doutor Esdras pode muito melhor falar disso, o CETAD já faz esse tipo de trabalho aqui em Salvador. E também os CAPS-AD, que visam a dar essa assistência ao usuário de drogas. E lembrar que, como qualquer doença, a dependência de substâncias, porque a gente faz uma distinção entre o uso de substâncias, que é muito difuso na sociedade, e a dependência, que é uma doença. Então, como qualquer doença, ela vai estar muito mais presente em sociedades com a maior desigualdade social. Então, quanto maior for a desigualdade social, mais dificuldades nós vamos ter com qualquer tipo de doença, inclusive com a questão da dependência por uso de substâncias. A internação compulsória, como vem sendo feito no estado de São Paulo, ela é eficaz? Ela não é eficaz como medida central de saúde pública para usuários de crack ou para qualquer outro tipo de usuário de substância, seja álcool, cigarro, qualquer uma. Então, o que a gente vê e o que os estudos mostram é que muitos desses pacientes, a grande maioria desses pacientes compulsoriamente internados, eles voltam a utilizar. Então, como medida central, não tem sentido. Como medida específica para determinado indivíduo, em algum momento de algum tratamento para alguma pessoa, você pode, diante dos riscos que essa pessoa está ocorrendo, você pode fazer um internamento involuntário ou um internamento compulsório. Mas como medida única, como a ideia de que isso vai resolver o problema do uso de crack na sociedade, isso é um engano, é um erro. E o pessoal, os especialistas, do ponto de vista no mundo inteiro, internacionais, colocam dessa mesma forma. O internamento compulsório, medidas de prisão até de usuários, isso não funciona para lidar com o problema do uso. E no caso de um pai que percebe que seu filho está se envolvendo com as drogas, o que é que ele deve fazer? Procurar
um serviço como o CETAD, por exemplo? Ele deve procurar o serviço como o CETAD, mas ele deve procurar também outras estruturas sociais de apoio a situações sociais de risco para um adolescente ou para uma criança. E é esse o grande problema. Então a gente está pensando muito na ponta do iceberg, ou seja, tratar o dependente, o usuário de crack. Mas a grande necessidade da juventude são estruturas sociais, serviços de saúde e serviços sociais que lidem com a situação da doença mental, do sofrimento mental no adolescente e na criança, que é muito importante e que é no momento em que essas doenças começam a acontecer, tanto o uso de substâncias como depressão, como ansiedade, que a gente precisa ter suporte para isso. E existem sinais para que o pai perceba o envolvimento do filho com a droga? Geralmente você não vai ter do nada uma pessoa ter um envolvimento ruim com a droga. A maioria do envolvimento com a droga não é um envolvimento que cause dano, mas em muitas situações ele vai causar. Quando a criança ou adolescente já é um adolescente hiperativo, está sem monitoramento da família, ele já tem uma dificuldade na escola e quando ele começa a fazer uso de substâncias e a andar com pessoas que têm comportamentos outros, o pai começa a observar que o padrão de comportamento da criança em casa muda. Ele diz que vai para um lugar e vai para outro, ele começa a manipular mais, então você percebe que algo está errado. Pode ser droga, pode ser uma doença, pode ser envolvimento com uma pessoa por uma outra questão que não seja droga, mas em geral, mudanças de padrão de comportamento, queda no rendimento escolar, coisas do dia a dia que uma mãe e um pai que estão monitorando percebem, eles podem ver e identificar como alguma coisa ali está ocorrendo. Como a gente sabe que é muito comum ansiedade, depressão e uso de substâncias nessa faixa etária, a gente vai pensar muito no envolvimento com substâncias ou doença mental associada naquele momento. Olha, o tema é muito amplo e interessante, mas infelizmente o Justiça em Foco de hoje termina aqui. Agradecemos a colaboração de nossos entrevistados e esperamos que a sociedade encontre um caminho para controlar a escalada do tráfico e o consumo de drogas e que menos vidas sejam comprometidas pelo vício. Colabore você também com pautas e sugestões através do e-mail que aparece aí na sua tela. Esse canal é feito para você, cidadão. Na próxima semana, nos encontraremos aqui no JustTV. Até lá!